Vamos lá, nessa questão aqui, ele fala que na prateleira de uma estante estão dispostos 10 livros de direito, 12 livros de economia e 15 livros de administração. O menor número de livros que se deve retirar ao acaso dessa prateleira para que se tenha certeza, dentre os livros retirados, que haja um de direito, um de economia e um de administração. Então, nesse caso aí, a gente tem uma situação muito conhecida, que é aquelas questões de princípio, né, das gavetas. Tem livro que chama Princípio das Casas dos Pombos. Então, assim, é uma questão básica, bem fácil de ser resolvida. Para esse tipo de questão, a gente tem que pensar de maneira bem pessimista para resolver. O que seria a maneira pessimista? É você ir tirando os livros no máximo e não sair aquele livro que você está querendo tanto. A maneira otimista é você já tirar e sair um de direito, aí logo em seguida vem um de economia e terceiro vem um de administração. E aí eu tenho pelo menos um de cada. Mas a gente vai pensar como pessimista. E para que ser tão pessimista, se eu começar a tirar livro e sair logo 15 livros de administração? É muito pessimista, né? A gente pensar dessa maneira. Depois, eu vou tirando livros, vou tirando 1, 2, 3, 4, 5, até dar 12 livros de economia. Ah, por que não de direito? Porque de economia tem mais possibilidades. Então, eu vou pegar 12 livros de economias. Beleza? Aqui eu já tenho 27 possibilidades. O próximo livro que eu tirar, basta um, que no caso é um de direito, eu já sei que vai ter a situação que eu quero. Eu vou ter pelo menos um de administração, pelo menos um de economia e pelo menos um de direito. Então eu vou ter essa certeza. E aí eu vou somar minhas possibilidades e eu vou encontrar como resposta 28. Ou seja, eu tenho que tirar no mínimo 28 livros para eu ter a certeza que vai ter um de direito, um de economia e um de administração. Nessa próxima questão, um condomínio com 25 casas terá seu sistema de comunicação por interfone substituído. A empresa contratada informa que usa como identificação de cada residência um código de 3 dígitos, formado pelos algarismos 1, 2 e 3. Alguns moradores, ainda tem um detalhe, ele coloca distintos ou não. Alguns moradores desconfiaram e alegaram que a quantia de códigos não era suficiente para identificar todas as casas. O representante da empresa apresentou cálculos que comprovam que o total de possibilidades era suficiente para identificar. Veja que nesse caso aqui, ele coloca uma situação que nesse condomínio ele tem 25 casas e que só tem na identificação lá das casas os números 1, 2 e 3. E ele coloca o detalhe que pode ser distinto ou não. Então, o que a gente vai fazer? Você estuda a possibilidade de encontrar 3 algarismos que podem ser distintos ou não, de acordo com a questão. Então, é fácil esse tipo de questão. Você vai usar o princípio multiplicativo. Na primeira situação aqui, eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho o número 1, o número 2 e o número 3. Na segunda situação, ou segundo dígito, nós também temos 3 possibilidades, porque a gente pode admitir aquele exemplo que pode ter algarismos repetidos, então tranquilo. E aí o mesmo raciocínio você usa na terceira. Nós temos aí 3 elevado a 3, que vai dar 27. Logo, o total de possibilidades dá para identificar 27 casas. Nessa questão, há 6 times de voleibol disputando a Olimpíada de uma escola. Dentre esses 6, deve-se escolher 2 times para o primeiro jogo. De quantas maneiras distintas pode-se fazer a escolha? Gente, se você for observar, nós temos aí um total de 6 times. Aí, dentre esses 6 times, nós temos que escolher 2. Então, nos remete aí uma situação que você tem um total de opções, mas que deve fazer alguma escolha, beleza? E aí, a dica aqui é você observar se vai ser uma combinação ou se vai ser um arranjo. Lembra do macete da combinação. Combinação rima com não, ou seja, a ordem não importa. Então, vamos ver primeiro se é uma combinação.
Imagine que você vai pegar o time A e em seguida vai pegar o time B. Faça o exercício de trocar a posição dos times na hora da escolha. Imagina que você tem o time B em primeiro e depois o time A. Isso na situação de escolher esse time. Quando a gente faz essas mudanças aqui, ó, veja que continua a mesma situação, não mudou nada. Então a gente vai entender que realmente a ordem não importa. E você vai combinar. O que você vai combinar aí? Você vai combinar do total de 6 times, você vai combinar 2. Então vai ser uma combinação de 6 a 2. Ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a combinação de 6 a 2, que é 6 fatorial, sobre 2 fatorial, por 6 menos 2. Bacana? E aí, você vai lá ajeitar esses fatoriais. A 2 fatorial é 2, e aqui vai ficar 4 fatorial. No exercício de simplificar, nós vamos pegar 6 vezes 5 vezes 4. 2 fatorial é 2, e aqui embaixo também tem 4 fatorial. Aí, o que a gente faz? A gente pode cortar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial, e 6 vezes 5, 30, por 2, 15. Ok? E aí você já teria a letra C. Mas tem um detalhe, tem um macete que eu gosto de colocar em sala de aula. Fica ligado na dica. Como é que funciona a dica? Quando você vai fazer uma combinação de números, você vai fazer o seguinte: você vai olhar para o segundo elemento, ó, que é 2. E aí você vai colocar embaixo até chegar no 1. Então aqui eu tenho 2 vezes 1. Então eu tenho 2 elementos, 2 fatores. Em cima vai ter a mesma quantidade embaixo. Então você pega lá 6 vezes 5. E aí você mata facilmente, porque 6 vezes 5 é 30, dividido por 2 será 15, ok? E aí, pessoal, nessa questão aqui, ele coloca que tem 20 professores de uma escola que devem ser escolhidos, 3 para os cargos de diretor, vice-diretor e orientador pedagógico. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita? Aqui a gente pode estar trabalhando com a ideia de arranjo, até porque os cargos são diferentes e representam um grau de hierarquia. Então a ordem realmente vai importar, beleza? Mas para você não ficar perdendo muito tempo querendo associar a fórmula, aplicando a fórmula, você pode fazer o seguinte: você pode distribuir a primeira lacuna para o cargo de diretor, beleza? Como a chapa é simultânea, você vai multiplicando os valores. Aí logo em seguida, nós temos o cargo de vice-diretor. Por último, nós temos o cargo de orientador. Ótimo. E aí a gente vai ficar utilizando a situação de que tenho 20 professores que vão disputar o cargo de diretor. Só que aquele professor que venceu a disputa, que virou e se tornou o diretor, ele não pode ser vice ao mesmo tempo. Então o que acontece? A gente vai diminuindo as possibilidades. Então eu tenho para vice 19 possibilidades. E para orientador nos resta colocar 18. Ok? E aí, usando o princípio multiplicativo e multiplicando esses valorzinhos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 20 vezes 19 vezes 18. E aí o resultado desse produto vai ser 6.840. Ok? E vamos nessa aqui. Em uma empresa há 6 sócios brasileiros, 4 japoneses. A diretoria será composta por 5 sócios, sendo 3 brasileiros e 2 japoneses. De quantos modos essa composição poderá ocorrer? Olha, se você olhar aqui na questão, ele coloca que são 5 sócios. E aí a gente vai entender que esses 5 sócios, eles vão estar na mesma hierarquia. Não vai haver uma diferenciação dos cargos. Então, o que eu posso estar imaginando aí? Eu posso fazer o exercício, de trocar as possibilidades. Imagina que eu tenho um sócio A e o sócio B. Assim foi feita a escolha. Se eu trocar
a posição da escolha e escolher primeiro o B e depois o A, você continua tendo a mesma diretoria. Então é a clássica questão de combinação. O que você pode combinar aqui? Essa é simples. Você vai combinar do total de 6 sócios brasileiros, você vai escolher 3, como a questão sugere. E dos 4 japoneses que eu tenho lá à disposição, eu vou escolher apenas 2. Lembra lá do princípio multiplicativo. Quando a gente tem um izinho, a gente vai multiplicar. E aí aqui você vai aplicar a fórmula da combinação. Então vamos lá. Combinação de 6 a 3 é 6 fatorial, 3 fatorial vezes 3 fatorial. E aqui na segunda é 4 fatorial por 2 fatorial vezes 2 fatorial. E aí a gente pode fazer aquele exercício de estar simplificando. Por exemplo, 6, eu vou pegar e vou desenvolver 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Embaixo eu vou repetir o primeiro, mas eu posso muito bem desenvolver esse 3 fatorial aqui. A gente sabe que 3 fatorial é 6. Então eu já vou colocar o 6 bem aqui. Viu? Fica atento nisso. E na segunda eu vou colocar aqui, ó, 4, 3, 2. Nós temos aqui 2 fatorial que é 2. E aí eu vou botar o 2 sozinho. Beleza, a gente vai ter uma situação que a gente vai simplificar a questão. Ó, você vai cortar esse aqui com esse, 2 com 2. Podemos cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. E esse 4 eu posso dividir por 2, ficando apenas o 2 aqui. E aí, como resultado, nós temos 5 vezes 4, que é 20. E temos 2 vezes 3, que vai dar 6. Aí, matou a questão. 20 vezes 6 será 120. E aí, finalizamos com a resposta que tem 120 possibilidades de montar essa composição.